Zuzu, apresente o nosso convidado de altíssima categoria hoje, Zuzu. Emílio, ele já foi ex-ministro de Minas e Energia, ex-senador, já foi preso e caçado. E hoje está aqui para falar de todos esses escândalos, CPI, corrupções. Lula, o que de fato aconteceu? O corumbaense Delcídio do Amaral. Pantaneiro. Fala, Delcídio. Pô, obrigado. Muita honra. Pantaneiro, lugar maravilhoso. Te lugar adoro. lindo. Pegar um barco com os amigos. Delcídio, fala uma coisa. Você é candidato, pré-candidato? Pré-candidato a deputado federal. Deputado federal por Mato Grosso? Por Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul? Isso. Eu sou presidente do PTB, Emílio, lá em Mato Grosso do Sul. E estou montando um time lá forte. Lamentavelmente sem o comando do Roberto Jefferson, que é o presidente de honra do partido, né? Sim. Que está passando aí por momentos difíceis. Mas nós estamos estruturando o PTB lá e o PTB, sem dúvida nenhuma, vai enfrentar essa eleição muito mais sólido e com um projeto longo, um projeto de futuro pela frente. Ô Delcídio, vou passar aqui o Delcídio, o Instagram dele é Delcídio MS. Delcídio MS Mato Grosso do Sul, né? Isso. Delcídio MS e o Twitter também Delcídio MS, para quem quiser acompanhar nas redes, está aí na tela. Você foi ministro do Fernando Henrique? Não, você foi do Itamar. Ministro do presidente Itamar. Do Itamar. Eu era secretário do honrado presidente Itamar. Presidente Itamar, ainda o Brasil não fez a justiça devida ao homem que assumiu no momento difícil o país e conduziu o país até o final com muita honra, com muita dignidade. Eu, na verdade, Emílio, era secretário-geral do Ministério. Porque eu sempre militei nessa área de petróleo, gás, de energia elétrica, de mineração, metalurgia. Eu fui presidente do Conselho da Vale, fui diretor do sistema Eletrobras, fui diretor da Petrobras. Você era moleque. Eu tinha, naquela época, 32 anos, 33. E eu fui para a Secretaria-Geral do Ministério. Quando aí o ministro saiu, porque tinha um projeto político, era o Paulino Cícero, o Alexis Stepanenko, que durante um tempo também ficou lá. E aí o presidente Itamar me chamou e falou: bicho, eu não quero negociar nada, você fica aí no Ministério, vai até o final. E eu fiquei, né? E com muita honra, acompanhei toda a construção do Plano Real também. Eu fui ainda... Peguei um pedaço do final do mandato do ex-presidente Fernando Henrique. Do Fernando Henrique. Depois veio o Ciro, como ministro da Fazenda. O Ciro foi ministro do Fernando Henrique. Foi ministro do presidente Itamar, foi ministro da Fazenda. E conduziu aquele processo todo. Acho que se nós não tivéssemos um presidente como Itamar, eu não sei se o Plano Real sairia. Porque o presidente Itamar, ele dava muita autonomia ao Ministério da Fazenda. O ex-presidente Fernando Henrique conduziu com liberdade e com aquele pessoal que o cercava, né? Essa transição, que não foi fácil, era uma transição, era uma moeda nova, a URV. O RV. Isso, que depois passou por uma transição e, sem dúvida nenhuma, esse plano... Que ele ficou 2 anos também, né? O Itamar. Itamar ficou 2 anos porque ele pegou o Collor, foi empichado. Aí ele pegou aquele período. Você acha que o Temer queria fazer, a turma queria fazer meio isso com o Temer? Agora em 2016. Quando foi isso? 2016? Foi, você diz... Não, de fazer um esquema ali para... Deixar? Na verdade, as coisas degradaram muito rapidamente, Emílio. E ficou... Nós entramos num processo, eu acompanhei isso bem porque eu era líder do governo. Então, você era líder do PT, pô. Você era da Dilma. Líder do governo Dilma. Isso mesmo. Mas era muito difícil a relação com o Congresso. Eu até como eu sempre tive uma relação educada, respeitosa com os parlamentares, eu transitava fácil em todos os partidos. Nós começamos a avançar. Mas uma série de medidas que foram tomadas à época, que trouxeram distorções econômicas grandes, né? Acabaram degradando demais o cenário econômico e o cenário político, né? E aquelas pedaladas, né? Sim. Fiscais, que é interessante. Eu já fui relator do Orçamento Geral da União. Pedalada fiscal
Não foi só a Dilma que fez. Todo mundo. Todo mundo faz, porque o orçamento é uma peça de ficção. Eu vejo o pessoal falar de emenda de relator, que tem que acabar. Isso sempre existiu. E o orçamento, a construção inicial, é do governo federal. Aliás, o parlamento existe e apareceu na Inglaterra para discutir orçamento. Né? Só que as coisas já estavam muito degradadas, politicamente, a Operação Lava Jato avançando. Né? Eu entendia, apesar de alertar a ex-presidente Dilma, que as coisas estavam ficando complicadas e que a Operação Lava Jato não ia incensá-la, muito pelo contrário, ela ia acabar perdendo o mandato. As coisas rapidamente se deterioraram, que foi ao longo de 2016, como você falou. E o povo na rua. Povo na rua, então aquelas mobilizações gigantescas, né, com mais de 1 milhão de pessoas. E uma coisa que eu aprendi, a gente não briga com o presidente de casa no Congresso. O presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, já teve aqui algumas vezes, ótimas entrevistas. Eu dizia para a ex-presidente Dilma, conversa com o Eduardo. Conversa com o Eduardo. O presidente da Câmara, ele tem muita força, ele pauta, ele prioriza a agenda, ele faz uma série de coisas. Conversei com o Eduardo. Ela, claro, vai negar. Mas o dia que o Eduardo vier aqui de novo, pode perguntar que ele vai dizer. Fui no Eduardo, estava tudo combinado, um café da manhã no Alvorada, pacificar os interesses. Saí da casa do Eduardo, lá, casa do presidente da Câmara, satisfeito. O dia seguinte, chego no Senado, o Eduardo vai, me liga. Falou, Delcídio, não vou. Por quê? Mas como que não vai, pô? Não, eu tenho que ir no Palácio do Planalto. O combinado era o Alvorada, pô. Claro, porque ia expô-lo. Ele era o principal opositor. Sim. Então, foi uma série de... Quando acontece alguma coisa, isso é um somatório de problemas, né? E aí veio o impeachment da Dilma. E mexer nesse baralho é muito complexo. Você é um cara que está há muito tempo na política. Muito. O fato que você ficou muito conhecido, além da sua carreira, é a história do Severo, né? Sim. Que você fez aquela ligação para ele. É muito mais legal ouvir da sua boca o que aconteceu. Sim. Porque você compara, na ligação parece que você combina um negócio. Melhor você sair, não vai dilatar, não fala nada, que você ganha até uma mensalidade. Da sua boca, como é que é a sua versão? Não aconteceu assim não, Daniel. E é muito bom a gente estar aqui para falar com vocês sobre isso. Eu era líder do governo. O ex-presidente Lula já estava vendo que a vaca estava indo para o brejo. Estava percebendo nitidamente. Chegou uma época que eu era o principal interlocutor entre os dois. Porque a Dilma entendia que a Lava Jato ia... Primeiro era dominar o PT e o Congresso vinha de joelhos para ela. Tudo ao contrário. Óbvio. Eu lembro, não vou citar o nome aqui, eu estive na casa de um ex-presidente, a primeira pergunta que ele me fez foi a seguinte: Delcídio, essa sua presidente é louca? Assim? Aí eu falei assim, por que, presidente, o senhor está me falando isso? Ele disse assim para mim, Delcídio, essa operação Lava Jato, ela não está percebendo que vai acabar com ela? Ela vai cair. Né? Ela vai cair? Aí eu perguntei, porra, presidente, mas o senhor falando isso, bom, eu conheço alguns fatos da gestão do senhor, que o senhor administrou isso. Aí disse assim, eu não tiro o mérito da operação, mas as razões de Estado em determinadas situações são maiores. Eu nunca esqueci isso. Nunca esqueci isso. E aí eu me lembro bem, um caso de 2 multinacionais, eu, pela minha carreira como engenheiro executivo, eu fui também Shell, andei pelo mundo inteiro, tive condição de conviver com pessoas de vários idiomas, de religiões, de línguas, enfim. E eu tive muito contato com multinacionais europeias. Não só por causa daqui, da Eletrobras, da Petrobras, eu fui chefe de Tucuruí. Tucuruí é um fornecimento francês que o Delfim negociou à época quando o Geisel era presidente. Então eu sempre tive relação. E houve uma briga entre 2 grandes multinacionais, a Alstom, francesa, e a Siemens, alemã. E aí, essa pessoa que foi protagonista no processo me contou o seguinte, que um belo dia o Sarkozy liga para ele, o quartel-general, se não me engano, em Paris, da Alstom, é Levallois-Perret, liga para ele e diz, você está aqui em Paris? Tô. Então vem aqui, quero falar com você. E aí, conversaram os dois. O que é Alstom? Alstom
é uma empresa de grande tecnologia. E mentira, que o Sarkozy sabia, porque o governo francês tem 20% da Alstom. Aí, quantos empregados a Alstom tem contratado no mundo? 420 mil. 420 mil. Você podia dizer que é a honra da França, é isso? Sem dúvida nenhuma. É a empresa mais importante da França. E o que vocês estão fazendo com essa briga aí? Com a Alemanha, com a Siemens? Ligou para Angela Merkel, no Viva Voz, disse, nós estamos indo aí, só podia nos receber? Agora, nós gostaríamos de conversar com o presidente da Siemens também. Chegaram lá. Para fazer as pazes. Que conversa é essa? Vocês estão querendo destruir as duas maiores empresas da Europa para deixar os concorrentes entrarem? Então vamos fazer o seguinte, vamos admitir os nossos erros. Daqui para frente ninguém faz. Mas você está colocando isso, que você foi um cara que foi intermediador dessa história para não acabar com a reputação da Petrobras. É isso? Sem dúvida. Não, além disso... Mas não, mesmo tendo corrupção... meteu a mão ali. Mas, porra... O Emílio... Você vai intermediar um negócio que... Eu fui diretor da Petrobras, pra você ter uma noção. Eu nunca tive reunido com o presidente Fernando Henrique. Por exemplo, o PT, o presidente reunia com a diretoria inteira. Mas passava pano, molhava a mão de todo mundo. Pois é, tanto é que havia um... Eu posso só dar uma rebobinada para a gente chegar... Você pode falar o que você quiser. Por exemplo, eu fui presidente da CPI dos Correios. E na hora eu cheguei lá, era um recém-chegado, né, senador de primeiro mandato. Aí, bota esse cara aí, ele vai fazer uma confusão danada e esse troço não vai dar em nada. Só que as coisas não aconteceram assim. A CPI tinha quadros, a CPI dos Correios tinha quadros maravilhosos. Pô, Eduardo Paes, ACM Neto, Álvaro Dias, Sérgio Guerra, o falecido Sérgio Guerra. Era um timaço, né? Um timaço. E as investigações foram avançando, mas tecnicamente. Aliás, nós não fizemos manobra com o Telegram, combinando decisão, combinando prisão, nada. Você está falando do Serginho. 24 horas no ar e a população acompanhando ao vivo. Né? Isso foi 2005, né? 2005, 2006. Né? Testemunhador. E terminamos as investigações. Eu acho que eu passei como presidente um pouco o que a Lava Jato enfrentou. Chegou um determinado momento, é bacana você andar num lugar e aí o povo aplaude, entra no ônibus, aplaude, no restaurante, aplaude, entra no avião, aplaude, vai em qualquer lugar, aplaude. Então o cara vai começando a se achar. Isso. Como, por exemplo, o pessoal da Lava Jato, ticket médio por palestra 32 pau, 40, com os farai alarmes aqui em São Paulo, e etc e tal, né? Então o cara vai se achando, sabe? Um belo dia, eu estava em casa, fiquei pensando, porque eu estava vendo as ramificações que a CPI estava tomando, através de uma figura chamada subrelatoria. Eu puxei o freio de mão, eu lembro bem que eu estava sozinho em casa, só eu mesmo criando um São Bernardo em Campo Grande. Imagina o que é um São Bernardo em Campo Grande, chama Capone. Tomando uísque, olhando para ele assim, falei, pô, Capone, primeiro microfone que aparecer na minha cara lá em Brasília, eu vou dizer que vou acabar com essa CPI dia 5 de abril. Era um mês depois. Puta, cheguei lá, os caras, é impossível, é inadmissível, não sei o quê. Nós salvamos a CPI dos Correios das investigações e por isso que ela deu resultado. Porque nós soubemos acabar. A Lava Jato, o objeto é absolutamente correto. Os desmandos que foram levantados, tirando algumas ultrapassagens dos limites constitucionais, quanto ao objeto, ela não há dúvida nenhuma em aquilo que foi apurado. Tá. Só que perderam time. E aí começou a ter derivação para tudo quanto é lado. Muita gente envolvida em vários estados, em vários foros. E aí perdeu a consistência. Mas se você pegar bem, quem se ferrou mesmo na Lava Jato, pouca gente, porque tá todo mundo envolvido ali no esquema. Sim. Quando o negócio explodiu, lá começou a entrar o PSDB, o Mineiro entrou. Parou. Aí parou. Quando o negócio, os caras falam, puta, ferrou isso aí. Porque o que aconteceu na época? Você tem que pensar.
tem que pensar como é que foi o negócio. Era o Moro aqui na rua de Super... Por isso que a justiça cresceu desse jeito. Sim, tá bom. A justiça agora manda e desmanda. Calma lá, ocuparam o poder porque, pô, era o cara do Superman. Não, mas pera lá. A Globo botou todo mundo... Era o Jornal Nacional, pô. Lógico. Botou todo mundo... Falou, acabou político. Isso. Era Lava Jato, os políticos, tudo lá, porque tava todo mundo envolvido. Todo mundo pegando o jabá lá. O Lula esperto, Minas Gerais era do PSDB, São Paulo do PSDB. Dava um negócio. Pegava o dinheirinho lá, melava todo mundo, ó. Vamos aqui, vamos embora. Então, vai Corinthians, vai Corinthians. Vai tocando. Quando entrou todo mundo, aí falou, pô, sobrou quem? Sobrou os juízes. Aí o juiz entra lá e fala, hoje o juiz vai lá e fala, ó, isso aqui não vale mais, hein? Eu sei, mas quem vocês manda estão aqui contando somos o final nós. da história Mas sem a gente... isso aí, porra. O final da história a gente já sabe qual que é. A gente não tem final da história. O meio da história que interessa. O meio da história é que você é o personagem desse meio da história. Não, mas quem se ferrou? Não, quem se ferrou no final, o juiz ficou com todo esse poder, mas, porra, o cara tava combatendo também a corrupção que tava acontecendo naquele momento. Não, mas o Emílio acho que tá argumentando isso, mas o problema é depois... Como é que as coisas... Houve distorções. Você quer ver um exemplo? Não, mas desculpa só pontuar. Eu queria saber do teu ponto. Isso. Porque você fez a ligação. Isso, eu fiz só essa digressão antes para entrar exatamente nesse assunto. Por exemplo, eu fui preso por obstrução de justiça. Não fui preso por corrupção, não. Suposta obstrução que é a gravação do filho do Severo. Que é a gravação. Aí, o que acontece? Vão investigar. Eu fui inocentado em primeira instância, inocentado em segunda instância por unanimidade, transitou em julgado. E o objeto da minha cassação foi a obstrução de justiça. Eu não fui inocente, aliás, não anularam o meu processo como aconteceu com outros. Não mudaram instâncias como aconteceu com outros. Eu fui inocentado mesmo no judiciário. E acabei sendo extremamente penalizado. Foram 5 anos de um sofrimento atroz. Você tem dificuldade com família, com amigo, com dinheiro, com tudo. Porque as portas se fecham. Claro. Aliás, diz que político sem mandato, Daniel, é igual... nem vento bate nas costas. É o que o pessoal fala, né? E o que aconteceu no caso específico do Severo? Vai lá. Havia uma preocupação... do PT e do ex-presidente Lula, que ele já tinha leitura do que estava acontecendo. Já sabia o jogo. Né? Já sabia o jogo. É assim, ó, vem a delação do Severo, as informações que a gente tem são informações muito, muito verdadeiras. Pô, você que tem aproximação com a família vai conversar. Foi quando me gravaram. Você foi intermediar. Eu fui intermediar. Mas eu sei, só que você ofereceu grana. E eu era líder do governo. Não, aí eles pediram o quê? Que pagasse o advogado. Aquele dinheiro que é falado é para pagamento do advogado deles. De defesa. Mas só que eu estava sendo gravado. Tá certo. E outra coisa também importante no meu processo. Além de eu ter sido inocentado, ficou caracterizado flagrante forjado. Portanto, é prova inidônea. Por quê? Porque eles não poderiam gravar um senador da República sem autorização judicial. Mas foi uma loucura. Lembra os açougueiros foram lá gravar o presidente? Óbvio. Com o celularzinho lá. Agora, só uma coisa. Aliás, Emílio, eu queria até aproveitar essa sua intervenção. Você sabe que quando gravaram o Temer... Os irmãos. Os irmãos, o mentor foi o mesmo procurador que foi o mentor do meu flagrante forjado, Marcelo Miller. Marcelo Miller. Marcelo Miller. E que fim levou... que fim levou? Não, o procurador lá, o Rodrigo Janot. O Janot aposentou. Aposentou? Tá lá em Brasília. Saiu no auge. Saiu na pauta. Tirou o time, porque aí, sai do foco, né? Mas o Marcelo Miller... o meu processo não correu em Curitiba, não posso falar com tranquilidade. Mas o Marcelo Miller, ele também se afastou. E pelas informações que eu tenho, ele fez um concurso de juiz aí, aparentemente não passou por outros motivos. Os bastidores. Eu lembro desse maluco. Lembra? Lembro. Então, mas quando você entrou, foi ele que quando você rodou, o Lula te ligou? Outra pergunta boa. Daniel. Eu que mandei pra ele. É eu que falei. Ele mandou no WhatsApp. Que eu fico mais. Esse aí é um campeão. Bom, aí quando eu fui preso, o PT, surpreendentemente,
meia hora depois, uma hora, o seu Rui Falcão, aquela bela figura, né, fez uma carta dizendo que eles não tinham nada a ver com isso. Nem te conheciam. Nem me conheciam. Nunca nem viu. E o meu processo Tem nem cadastro. obstrução de justiça. O PT, vários acusados de corrupção e que depois foram condenados, o PT não adotou esse tipo de atitude. Aí, mais tarde, eu entendi. É por causa do meu comportamento na CPI dos Correios, que foi o primeiro rombo. Esse foi o começo do fim. No casco do navio. E aí, por que veio Petrobras? Eletrobras e outras mais. Porque aí o presidente Lula precisava montar uma base para se sustentar. Então, o estopim de tudo que aconteceu posteriormente foi a CPI dos Correios. Ali levou uma rearrumação do governo, uma rearrumação da base e o compartilhamento das estruturas. Mas deu sentido. Posso fazer uma pergunta na linha do que você está falando? Claro, mano. Dá a impressão pra gente que você se separou do PT muito mais por uma questão de inconveniência sua, porque o PT não cobriu a sua história, não te ajudou na defesa, não esteve do seu lado, do que pela questão da corrupção. Boa pergunta. E eu vou emendar com outra. Além de corrupção... Espero que seja mais tranquila do que essa que você está me falando. É que a população não gosta de utilização de dinheiro público de maneira, né, equivocada. Não, às vezes até imoral, nababesca, privilégios. E a gente viu, eu levantei aqui, você recebe do Senado até hoje R$11.575 de pensão. Você não acha que isso é imoral, considerando que é um benefício que está além, é um privilégio dessa classe? O Marco Antônio ia receber 32 mil. Putz. 32 pau. O cara que está aposentando agora, pode ver o salário que o cara tem. Juiz. Eu sou... Bom, aí se você entrar nessas outras... Eu me lembro, na Petrobras, quando nós... Porque eu vejo a turma discutir negócio de preço de barril de petróleo, né? Na bomba. Sim. Isso foi da nossa época, nós lançamos a DR, sabe? Lá na Bolsa de Nova York. Sim, mas nós fizemos isso. Né? A Dilma congelou tudo. Né? Não, mas isso é o governo Fernando Henrique você tá falando antes. Porque o pessoal acha que é agora isso aí. Não, isso já vem lá de trás. Aliás, o Lula quer tirar. Vamos voltar para só que a sistemática não era a sistemática que hoje é adotada. Você tinha uma curva gráfica que de tempos em tempos você avaliava se subia ou descia, né? Mas eu quero terminar de responder a pergunta do Marco Antônio. Marco Antônio, é o seguinte: a minha história com o PT sempre foi uma história polêmica, nunca foi uma história fácil. Porque eu não tenho as mesmas origens do PT. Eu entrei no PT quando? Entrei no PT em 2001, né? Por quê? Porque o PT já enxergava a época que ele tinha que abrir, ele tinha que ampliar os seus quadros e não só pegar gente de sindicato. Só os pelego. Queria dar uma barba, o barba sofisticado. É aquele barba que a gente sabe. Quando ele bota o blazer. A carta aos brasileiros e tal. Ele bota o blazer, ele fica impossível. A galera de Você precisa ver a casa. Vamos voltar. A casa do Barba aqui em São Paulo? Bom, tá reformando. Isso que é em Pinheiros, né? Maravilhosa. É Pinheiros. Maravilhosa. Só tem uma TV lá. Só uma TV? Só uma TV. Mas vamos lá, desculpa. Deixa ele voltar, senão... Peraí, eu tenho que fazer um break, é só pra rede. Só o breakzinho pra rede, a gente continua o papo na TV, tá muito bom. O Delcídio tá aqui hoje, pré-candidato pra você acompanhando a Jovem Pan em Mato Grosso do Sul. Nossa. É Delcídio MS, pré-candidato a deputado federal pelo Mato Grosso do Sul, está conversando com a gente aqui, contando as histórias desta república fantástica chamada Brasil. Tá certo. Vai lá, o meu querido Reginaldo. Muito bem. E aí, os 32 eu vou terminar de responder. Pode completar que a gente está aqui no ar ainda. Tá. A gente só fez um breakzinho. Só para rede, vai. Pode. Bom, e Marco, então, voltando. Eu sempre tive uma relação atritada com o PT, que ficou mais complicada ainda com os Correios, né? Pelas minhas posturas. Mas exatamente como eu era uma pessoa que conhecia a maioria das lideranças políticas, que eu passei em grandes estatais. E essas estatais sempre tiveram muita capilaridade em todo o Brasil, né? Então, de certa maneira, eu era uma pessoa aceita, mas não querida, né? Então, isso aí é um somatório de um histórico
digamos assim, polêmico, para não falar uma coisa mais complicada. O ex-governador Zeca, que foi governador do meu estado... Zeca do PT. Todo dia era porrada. Zeca do PT. Dele comigo. É Mato Grosso. Mato Zeca Grosso. Foi um dos primeiros governadores do PT. Agora, claro, o Zeca era ligado ao campo majoritário. O Zeca não vinha para cima de mim no estado à toa. Ele tinha uma orientação de São Paulo, né? Então, Marco Antônio, resumindo... não, porque os caras me abandonaram. Não, eu sempre tive uma postura polêmica. Por exemplo, o pré-sal. Eu votei contra aquele negócio dos 30%, que a Petrobras tem que ter 30% em tudo quanto é exploração e produção de petróleo em bacia de cana. É um absurdo aquilo. Porque nenhuma petroleira entra quando a Petrobras cuida de todo o projeto, né? E tem outros exemplos. Então, isso foi vamos dizer assim, o grande finale de uma relação difícil, mas eu jamais poderia imaginar que eles tivessem feito aquilo comigo. Eu não tive direito de defesa. Eu fui simplesmente fuzilado. E tem aqui, em cima do que o Daniel está falando, que é importante... Você fala agora, né? Agora, quando eu fui preso. Sim, quando você foi preso. Porque eles me largaram na banguela no dia seguinte. Sabe o que o pessoal... E o Senado apavorado, porque a operação estava crescendo. Agora o Senado é frouxo, né? Frouxo. Aliás, se fosse E agora tá frouxo também. Mesa. Nossa. Mas é frouxo por causa do Supremo? Por causa da juizada lá, que tem os esquemas? Uma mão lava a outra ali, né? Ali vamos dizer assim, é uma relação... Eu não vou chamar de sinecura, que é uma coisa muito... Mas é uma relação amistosa e onde se administram os problemas. Agora, o que eu percebo da época minha do Senado, que tinha quadros muito bons, para esse Senado de agora, o Senado caiu muito. Tô ligado. E eu acho que, por exemplo, agora nas eleições... E por que aconteceu isso? Porque naquela onda que veio e que não existe mais hoje... A onda bolsonarista. A onda 18. Sim. Vários parlamentares, eles foram eleitos na onda Bolsonaro. Demais. Foi o Bolsonaro que puxou esse povo todo. Sim, meu irmão. Aí o cara chega e fala assim, senta aí na cadeira aí de deputado, vamos ver. Não produz nada. E boa parte deles viraram anti-bolsonaristas. E eles devem o mandato ao Bolsonaro. Por exemplo, no meu estado... Só um dos parlamentares vai continuar no Congresso porque se elegeu para o Senado. Os deputados vão ter uma eleição dificílima. Sim. Porque pegaram a carona e largaram o cara na mão. Mas será que você não quer pegar essa mesma carona agora, meu querido? Não, outra boa pergunta. Daniel. Vamos ver você. Eu fui 13 anos senador. Só que eu era um senador diferente, eu andava na rua. Andava no meio do povo. Por exemplo, no meu estado, quem não gosta de mim é uma minoria que acha que Mato Grosso é uma fazenda, e não é uma fazenda. E eles me querem assim, talvez no Congresso, beleza, eles até fiquem comigo. Eu não posso ser governador. Por quê? Porque eu sou um corumbaense, um pantaneiro, que, eu saí de Corumbá e ganhei o mundo, Eu andei por tudo quanto é coisa, fazendo coisa errada, fazendo coisa certa, mas eu vivi muita coisa, eu vi muita coisa. Eu costumo dizer o seguinte, eu não sei se eu vou ser pior ou melhor do que os governadores anteriores, mas o dia que eu chegar lá, eu vou ser diferente. Isso não tem dúvida. Mas você tem vontade de estar no executivo? Eu quero ser governador porque eu vejo em Mato Grosso do Sul um potencial gigante, né? Mas nós continuamos num estado de economia primária e estamos perdendo o bonde da tecnologia. E hoje em dia é o seguinte, a tecnologia avança numa velocidade tal que nós não... Vai chegar uma hora, não dá para montar no cavalo mais. Né? E nós temos um potencial gigantesco, uma posição geopolítica extraordinária. Mato Grosso do Sul é um estado mesopotâmico, é o Paraguai de um lado e o Paraná do outro, do lado da Bolívia, do Paraguai, do Chile. Já pegou lá o trem da morte? Já, inclusive o trem da morte, meu pai, quando veio para São Paulo, por isso que a família veio para São Paulo, meu pai foi convidado para ser diretor da AGE, meu pai era engenheiro também, formado na Poli, naqueles tempos, e lá não tinha emprego. Aí ele recebeu um convite para trabalhar na General Electric aqui em São Paulo, lá na Antônio de Godoy. Se você vê esse trem da morte hoje,
é um show. Já peguei. Você é engenheiro, né? Você é engenheiro. Deixa eu fazer uma pergunta para ele nessa questão aí de candidatar. Você acha que... Eu fiz essa pergunta aqui pro Cunha, quando ele veio aqui, queria fazer para você também, a respeito da candidatura. Você acha que essa questão da sua prisão, isso de alguma maneira atrapalha na sua candidatura? Para que as pessoas, independente que nem você falou, eu fui absolvido, mas você ficou preso, tem todas essas questões aí. Você acha que isso atrapalha você de alguma forma ou não? Não tenha dúvida. Você tem razão. Os caras vão explorar isso, né? Então, o que eu tenho que fazer? Então, mas você sabe que é engraçado, Delcídio? Eu vou falar um negócio pra você que eu acho muito engraçado, gordão. Por exemplo, o Zé Dirceu. O Zé Dirceu foi preso. Pô, tava lá na Papuda. Vamos lá várias vezes. E o Zé Dirceu aparece agora... Olha, não aconteceu nada. Não teve nada. Tranquilo. O Zé vai, os caras, José. Foi lá, sentou com o Renanzinho. Tá todo mundo solto. Que derrubou ele. Que derrubou ele? O Renan derrubou ele. O Renan era do Senado. O Renan é aquele outro lá, que era do Senado. Sentaram. Vamos aqui, ó. Conversando. Tomar um esquinho aqui, ó. Senta no colo do papai. Como é que você tá, Renanzinho? Saudade de você. Pega mais um gelo. Nada aconteceu, né? Vamos falar pros caras lá que nada aconteceu. Tá bom, Renanzinho? É nóis. Beleza. Combinado? Tá. Fechou. Ninguém fala nada, Delcídio. Emílio. É engraçado isso, cara. Como tem um que é pego pra Cristo. Isso. Né? Tem uns caras aí que você não esquece. Não esquece. Agora esses caras esqueceram. Emílio. Ele vem e fala normal. Eu, por exemplo, eu talvez seja o único... Engraçado isso. Seja o único que passou por um processo julgado, transitado em julgado, sofri pra cacete. E não adianta o cara vir aqui, eu já vi algumas entrevistas aqui, o cara... Não, eu ando em qualquer lugar, os caras me cumprimentam, tiram foto. Mentira. Será? Devagar com andor, que o santo é de barro. Não é bem assim. Não. Agora, no meu estado, eu nunca escondi isso. Eu sempre falo isso. Até para os caras para não iludir ninguém. E como eu sempre fui um senador que andou muito, aldeia, quilombola, assentamento. Eu saía daqui, eu tô com minha filha aqui, Maria Eduarda, que tá me acompanhando, e meu amigo, meu advogado também, eles não estão aqui, estão aqui. O Matheus Macedo, essa é minha filha. Maria Eduarda, jornalista, companheira de vocês. Por exemplo, como é que era a minha vida? Porque eu sempre vivi muito intensamente. Eu adoro a vida, mas sempre tudo que eu fiz na minha vida foi intensamente com o coração. Com o coração, principalmente. Por isso que eu fiz tanta coisa na vida. Eu, por exemplo, eu chegava em Campo Grande... eu chegava sexta-feira. Sábado eu ia pro interior. Abri a garrafa. Aí ia domingo, voltava domingo para casa. Isso é uma coisa assim meio do subconsciente. Minhas filhas foram acostumadas a não me ver na casa. É como, por exemplo, se eu cruzar com o Marco Antônio lá no Alasca, eu enxergo ele na Jovem Pan, no Brasil. Sim. Mas eu não enxergo ele no Alasca. Sim. Ele passa na minha frente e eu não vejo. Tá. Era assim. Então, eu criei uma afinidade forte com o povo. Então, o povo vem, conversa. Claro, existem reações, isso é natural, tem que existir, até porque eu nunca escondi. E não é esse papo aí, porra, tá... Você já tomou aqueles abalos. Mas hoje, como tá tão polarizada essa questão política, o pessoal sabe nome de ministro, coisa que a gente, há um tempo atrás, não sabia. Você acha, voltando à pergunta, que aí o Faustão interrompeu rapidinho, você não acha que hoje, com essa questão de todo mundo tá ligado em tudo, isso aí vai te atrapalhar a sua prisão? Porque tem vários nomes. Você acha que você consegue eleger, não? Não, eleição é difícil, Morgado. A eleição é trabalho mesmo. Sim. E eu tenho legado. Agora, eu não posso dizer que eu vou me eleger ou não. Sim. Inclusive, a opção foi para uma pré-candidatura federal, para eu não arriscar. Uhum. Porque, por exemplo, vamos dizer assim, o grande finale era eu voltar para o Senado, para ver os poucos que sobraram lá da minha época, se eles têm coragem de me olhar nos olhos. Porque vários deles, quando eu estou em Brasília, abaixam a cabeça. Porque eles sabem o que eles fizeram. Aquele momento que aconteceu comigo foi crucial. Ali arrebentaram a porteira. Só que o raciocínio foi o seguinte, que você disse muito bem, o posicionamento que o Senado adotou,
vai o Delcídio e ficamos nós. É lógico. Aí entraram no Congresso. É lógico. Quando chegou aonde? No Aécio com a famosa gravação. Isso. Né? Isso que eu queria Inspirada também por aquele brilhante Marcelo Miller. Aí o raciocínio foi o contrário. Se o Delcídio vai o Delcídio e ficamos nós, fica o Aécio, senão nós é que vamos. É isso aí. Então foi... É inacreditável. É isso aí. Então... Se seguraram do Aécio, se não seguraram você, turma boa. Então, mas deixa eu fazer uma pergunta pra você. Ninguém solta a mão de ninguém, é só Deixa eu fazer uma pergunta pra você. A gente tem agora, teve lá, como você falou e como o Brasil inteiro viu, o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro foi um cara que apareceu no meio dessa confusão toda que a gente falou. Era a Globo, era a turma na rua, era aquela coisa. O povo falou, porra, esse cara aqui... militar, Bolsonaro, falou aquele jeito, corrupção, tá ok? Tá certo, pô. Tá ok. É só eu, tá ok, não sei o quê. Me totô, aquela coisa toda. Falou, porra, esse cara vai botar ordem no negócio. Aí entrou Bolsonaro e a turma do Bolsonaro. Todo mundo. Aquela turma toda. Chapa tênis, o Fraldinha, entrou todo mundo. E chegou a hora de dividir o poder. Chegou a hora de dividir o poder. E o Talkei não soube fazer isso que você falou, de sentar lá, de sentar e dividir o poder. Falar, ó, vamos aqui. Tentou tal, um pouco agora, né? Então, mas isso aí pode ser que você tenha sido tarde para ele. Exato. Porque era pro o discurso Bolsonaro, era o contrário. Não vamos ligar com isso pode ser tarde pro Bolsonaro. Emílio, uma das coisas que é o timing. Uma das coisas mais infelizes que o Brasil produziu é reeleição. Reeleição um desastre. Eu nunca esqueço. Eu estava no Conselho da Vale, era presidente do Conselho da Vale, nós fomos à África do Sul. O Mandela era presidente. E aí surgiu essa conversa, foi a época da discussão da reeleição. Teu amigo é FHC, pô. Aí começaram a falar das qualidades da reeleição, que 4 anos é muito pouco e tal. Não dá tempo. Eu nunca esqueço Cidade do Cabo. Mandela olhando assim, talvez para ele, onde ele ficou 28 anos preso. Um homem sem ódio, sem ranço, sem nada. Ele vai dizer assim, não faça isso não. Se o senhor for um bom presidente, o povo traz de volta. Eu nunca esqueço disso. E hoje o que acontece? O sujeito toma posse, 1º de janeiro. Já está pensando na reeleição. Ele já começa a trabalhar na reeleição. Então é o seguinte... Vai fazer a disputa, vai fazer as composições. 5 anos. E cai fora. Porque senão ninguém tem coragem de fazer nada. Né? Por exemplo, o ex-presidente Lula, que no meu ponto de vista, já devia ter dado espaço para outras pessoas. Você acha que ele deveria... Só deu na cela, só, né? Não, eu estou dizendo o seguinte... Que ele deveria estar preso? Eu estou dizendo o seguinte, essa é a justiça que vai dizer. Não, você... Né? Você é o achismo. Eu acho que deveria. Mas as decisões que foram tomadas com relação ao ex-presidente Lula são procedentes. E baseadas em fatos que foram levantados nas investigações agora. Se há mudança, se há nulidade, se há mudança de instância, aí não sou eu que estou... Não sou eu a pessoa mais adequada. Não, é pelo falar, fato sabe? que ocorreu, pela corrupção. Sim. Então, mas você acha que o sistema... Porque o que a gente... Não, o Lula, o que ele fez? Ele falou... Não, o Lula fez o esquema dele é esperto, porra. Ele bateu o paga todo sistema. mundo. Lógico, Ele então, falou. mas ele precisava dar combustível. Ele falou, ó, corrupção gera paz. Exato. Ponto. Se a corrupção gera paz, como é que nós vamos pegar a grana? Vamos lá na Petrobras, a gente vê que não tem jabá na Petrobras, está dando lucro atrás de lucro. Próprio Correio lá. Aliás, hoje vai anunciar agora que vai baixar a gasolina na sexta-feira. 15. Então, olha aí, 15 centavos. Mas esse sistema, você acha que não tem, sempre vai ter que... O cara sempre vai ter que dar um jabá. Porque, porra, Emílio, bicho, o cara tá lá, não tá... Emílio, não é santo. Né? Dependendo do governo, tem mais ou tem menos. Mas sempre vai ter. Mas sempre vai existir. Mas não tem anjo anjo no inferno. Olha, eu nunca esqueço uma época no Senado, assim, uma frase genial. Surgiu uma série de denúncias contra a senadora, aí os caras começam a inventar moda. Não, os de sempre, né? Os Randolph da vida e etc e tal, né? Agora nós estamos incorporando a Randolph mania. Tem partido que não precisa ter senador nem deputado. Não precisa nada. É só ter advogado.
Sim. Eles perdem e eles recorrem. Eles perdem Isso é uma palhaçada, né? Isso é uma palhaçada. E esse protagonismo do judiciário, os políticos é que são culpados, porque nós empoderamos o judiciário. Exato. Né? Então, voltando um pouco a essas coisas, você pode estabelecer práticas de compliance, você pode tomar uma série de medidas para mitigar isso, mas dizer assim, não, nesse governo não existe. Mas... E aí vem a frase do que eu ia citar do ex-presidente do Senado, o Gabriel, o Garibaldi Alves. Tava aquela onda, né? Todo mundo... O cara, o senador que tem processo, não pode assumir presidência de comissão. Senador que não sei o que lá, tudo assim. Aí botaram o Garibaldi Alves no Jornal Nacional às 8h30 da noite. Ele com aquela cara de bulldog naquele no Senado. Aí, quando o cara pergunta assim, ele diz assim: se estão tentando achar um santo aqui, não vão encontrar. É isso mesmo. Mas peraí, Delcídio, do jeito que você tá, falando... O povo acha que vai ter um santo. Não, mas é Emílio, assim que a gente deveria acreditar sobre o sistema é maior do que o sentimento. O que você precisa fazer é um sistema que é aquilo que o senhor me fala. Tem que vender todas essas Petrobras, essas Eletrobras. Tem concorrência, tem que vender tudo. Não, mas vende tudo isso aí e aí não tem de onde tirar, eu posso estar enganado, mas a percepção que se tem de fora é que no PT, por vários anos, não existia a corrupção no varejo. Existia um esquema. E esse esquema era muito maior. Porque a corrupção, eu concordo contigo, sempre vai ter. E é muito difícil de combater. Mas quando tem um esquema que você já entra, orgânico. É uma corrupção estrutural. Orgânico. Inclusive, as pessoas que foram presas, eu lembro do Dirceu, eu acho, do Genuíno, era mão pra cima, num estilo assim... Eu estava roubando para um bem maior, que seria... Uma causa. Parecia um preso político. Isso eu vejo perigoso. Você entende também que existe... Entendo dessa forma mesmo. Eu te entendo dessa forma. A tua leitura é correta. Você tem tipos de corrupção e existem possibilidades de você mitigar isso. Até o Emílio deu exemplo aqui de privatização e outros mais. As agências reguladoras, os estatutos das empresas, os conselhos de administração, enfim, as diretorias. Você exigir carreira dos caras, tem que ter vivência, tem que ter experiência para ocupar algum posto desse, né? Enfim, mas o que eu... a leitura que eu tenho com relação a esse processo... Você tem sístoles e diástoles, como dizia o ex-ministro-chefe da Casa Civil, Golbery Couto e Silva. No caso que o Sami está contando aqui, foi uma diástole. Né? Depois vem a sístole de novo. Aí vem de novo. Cíclico. Agora, depende do tamanho. O esquema do PT, desse PT... Também tinha uns amigos lá, que tinha Aldebrecht. Isso, Marcelinho. O Aldebrecht fez o aeroporto de Miami. Marcelinho. Tem lá o Aldebrecht. Falou, caramba. Estádio. Tinha o açougue. Internacional, os maiores do mundo. O açougue no Brasil é 12% do açougue. É Austrália, é mundo inteiro. Aquela época tava chovendo picanha mesmo. Ali tava chovendo picanha. Tinha a Oi. Tinha a Oi. E queria a TAP. E tinha o Ike Batista. O Ike, os portos. Mas as empresas X, era de tudo. Mas, Emílio... Então, o que acontece? Era um esquema. Um esquemão. Esquema bom. Agora, e era esquema se você pensar, mas é uma estrutura ampla. É interessante. Puta estrutura. É meio sou o CEO da bagaça. Mas é exatamente agora eu só queria fazer uma observação, se eu puder. Claro. Eu queria só fazer uma observação disso que o Emílio está falando. Uma das coisas complicadas que foram criadas no Brasil durante a Operação Lava Jato é que as empresas, a Lei 12.850, que é a lei que usaram nesse processo todo, é uma chupeta americana, só que virou uma jabuticaba brasileira. O que aconteceu isso? Agora, o que aconteceu aqui no Brasil? Nos Estados Unidos, por exemplo, você é presidente, é um CEO de uma empresa.
Você é multado, é preso, você fez um acordo com o Departamento de Justiça, a empresa está trabalhando. Eles preservam os empregos, as vagas de trabalho. Aqui, você faz um acordo com a Procuradoria da República. Aí é o seguinte, o Tribunal de Contas da União não concorda. E a empresa vai definhando. Aí depois vem o questionamento da CGU. Depois vem o questionamento da AGU. Quando o cara bota a cara para fora, ele morreu. Mas tem outra coisa. Mas tem outra coisa aqui. A empresa, às vezes, quebra e o cara continua rico. Sim. Lá nos Estados Unidos, quando o cara quebra... O cara que vai em campo. Ele vai... É o CEO. Aqui a gente tem a empresa ela se recupera. Mas a própria, acho que MAP, Mesa, continua todo mundo tudo rico. bonito. Ó, Marcão, aqui, ó. Pararam, É que, saíram assim, no aplauso. eu vejo o Delcídio como um senador que carregou experiência do ponto de vista político. Sim. Só que eu não estou sentindo essa experiência ser colocada à prática agora no seu discurso. Falta para mim, do ponto de vista até de como se eu fosse um consumidor do seu discurso, clareza moral. Porque, por exemplo, o Sami já deu tom, o Emílio retomou também a mesma pegada. Quer dizer, não dá para defender em qualquer medida ou comparar a cleptocracia. Sim. Com qualquer sinal pontual de corrupção que não tem nenhum atrelamento com o governo central, com a presidência da República. Marco Antônio, ninguém está aqui, não tem ninguém aqui defendendo cleptocracia, muito pelo contrário. O que nós estamos colocando aqui são questões fáticas, questões que existem. Agora, o Brasil hoje é um negócio o seguinte, puta hipocrisia, cara só fala platitude, todo mundo é bacana, todo mundo tem ética, tem moral, não sei o quê. Tem uma frase do Rochefoucauld que diz assim: a hipocrisia é a homenagem do vício à virtude. Bonito. Essa frase é genial. É o retrato do que nós estamos enfrentando, não só sob o ponto de vista de corrupção. Tem que admitir para corrigir e não fingir que está tudo bem. Não está. Que não aconteceu. É como, por exemplo, sustentabilidade. Aí fica essa discussão de... Eu vivi na Amazônia, malária nas costas. Pô, eu conheço bem a Amazônia. Pô, você tem lá ONG, você tem lá uma porção de caras lá fazendo aqueles discursos belíssimos, né? Aí você vai ver quem patrocina a ONG. É multinacional que tem interesse comercial que quer arrebentar o Brasil. Lógico. E que leva tudo lá pra fora sem agora, deixar o pessoal tem conhecimento aqui. Eu tô sentindo que, de novo, eu queria sentir um pouco mais de clareza moral. Quer dizer, a gente tá falando... Você hoje, você se considera uma pessoa... Porque eu tô ouvindo você falar e não tá claro pra mim, primeiro, sua visão ideológica de mundo. Você conviveu com a esquerda durante anos. Isso me faz presumir que você é um esquerdista. Sim. Então, quer dizer, você mudou do nada ou foi por conveniência política? Boa pergunta. Boa, Marco Antônio. Aliás, eu vinha conversando no carro sobre esse assunto. Eu, quando era do PT, os caras falavam que eu era do PFL e do PSDB. Agora, por exemplo, eu estou no PTB, que é um partido conservador. Os caras falam que sou de esquerda. Eu só acho que um meio termo entre essas coisas por uma razão. Eu me constituí como um cidadão, como um executivo, como um engenheiro e depois como um político, muito mais pelo que eu vivi e vi. Eu vejo o cara falar de miséria. Vai lá no Brasil Profundo, andar lá no Brasil Profundo para você ver como é que é o negócio. Eu fui aprendendo várias coisas, porque eu andei em tudo quanto é lugar do mundo. Então, você é de esquerda, você é de direita, não. Eu sou o que eu vivi, o que eu vi, e senti, e percebi nas coisas, né? Agora, eu não posso jamais tapar o sol com a peneira para dizer que está tudo bem, que tudo é uma beleza, que agora está tudo em ordem. Não está. Não está. Agora, existem maneiras de a gente... ajustar isso, não tem dúvida, e isso é absolutamente necessário. Eu vou dar um pequeno exemplo dessa questão, desculpa, Emílio. Não, claro. Eu conheci o Dick Cheney quando ele era CEO da Halliburton. CEO da Halliburton. A Petrobras tinha uma porrada de investimento com a Halliburton e tal, que é um EPCista extraordinário. Vem a guerra do Iraque, aquela mutreta danada. Aí aparece o Dick Cheney do lado do comandante das Forças Armadas Americanas, contratação da Halliburton para reconstrução do Iraque, 5 bilhões de dólares. Aí o jornalista pergunta, você acha isso normal? Aí ele olha para o comandante assim, você acha isso normal? Eu acho.
então tá tudo bem. É normal. Beleza, é nóis. Então é um discurso. Vende a arma e reconstrói a bagaça. Então são essas coisas. O que eu estou dizendo, Marco Antônio? Eu tô, depois até de tudo que eu passei, eu estou absolutamente convicto das coisas que precisam ser feitas. Mas eu não posso deixar, eu não posso ignorar a realidade dos fatos que não são como aconteceu. Exatamente. Só uma pergunta para de encontro. Deixa eu só fazer uma pergunta. Claro. Depois de ter passado por tudo isso, assim, de ter feito algumas coisas, ter presenciado outras coisas, eu queria saber como é agora para você encarar essa questão de ser processado pelo Lula por danos morais. Putz. Bom, é boa pergunta. Ele começou pedindo R$1,5 milhão de reais, aí ele perdeu aqui, perdeu no TRF1, perdeu no STJ, aí mandaram para cá. Aí propuseram um acordo. Não vou fazer um acordo, eu tenho convicção das coisas que eu fiz. E aí essa multa reduziu para 10 pau. Né? Mas mesmo sendo em R$10 mil, moralmente, não vou fazer isso. Mas o que você falou para pagar danos morais para ele? Não, porque eu disse... A delação. Não só a colaboração, a delação, mas como é que as coisas funcionavam. E eu era um camarada que conhecia, não só como líder do governo, mas eu sou um camarada que, pela minha história, quando eu não sabia pelos políticos, eu sabia pelos empresários. Porque eu tinha muita informação. Né? E aquilo que eu disse é uma coisa que, de certa maneira, estruturou como é que funcionava esse mecanismo. O mecanismo. Boa. Só o Lula foi entrevistado recentemente e perguntado. Mas você sabe... Posso fazer rapidamente? Não, pode falar. Lula, você enriqueceu na política? E ele respondeu: não, tenho só um prédio. Foi isso que ele falou. Que não tem nada. Só um prédio? Só, tem um apartamento. Desculpa a delicada pergunta. Você enriqueceu com a política enriquece? Aliás, eu sou um dos poucos casos de empobrecimento ilícito na política. Vamos lá. Vendi fazenda. Porque depois banco fecha, os bancos são bacanas. Se quiser, a gente faz a vaquinha. Vamos fazer um pix. Não, porque qual o interesse do cara, além de defender o país, se enriquece? Aí que tá. Eu, por exemplo, quando vieram os problemas, tudo fecha. Aí entra comprar este banco, você não pode ter conta. Aí o empréstimo que você estava operando passa a não funcionar mais. Você vai... O que eu tive que fazer? Tive que vender os ativos que eu tinha, não por mim, mas pela minha família, porque minha fazenda é de pecuarista e no Pantanal. A gente cria Nelore lá no Pantanal. Mas me equilibrei, devendo ainda a gente, arrumando as coisas, mas vou tocando. Tem uma coisinha pequena de umas 100 mil cabelos. Nelore. Dá um pix outro lugar. Mas tá chovendo picanha. Tá chovendo picanha. Você sabe que eu acho bacana você vir aqui? Porque é o seguinte, a gente tem muita molecada assistindo, né? Ouvindo a gente. E o que a gente tá falando, o cara que vai votar pela primeira vez agora, ele não viu tudo isso aí. O cara que tem 17 anos, ele não viu lá o mensalão, aquela coisa. Não é a primeira eleição. E acho que a gente também não pode ser tão ingênuo de acreditar. A gente precisa saber onde que a gente está pisando. Como é que funciona aquilo e qual é o objetivo. Para onde a gente quer que esse barco chamado Brasil vai. Exato. Porque o Cirão falou que é Paris. Repare bem. Eu também acho bom, se as pessoas puderem. Quem puder. Uma delícia. Eu tô regularizando. Quem puder, eu vou para Portugal. Eu acho que é uma boa alternativa também. Mas eu não sei não, viu? Não sei não se que vai ser. Que vai ser pra frente do Brasil? Porque é complicado, né, cara? Olha, dentro desse cenário que tá aí, teremos 4 anos muito difíceis. Independentemente de quem vier. Porque você vê, desde 2013 é terceiro turno atrás de terceiro turno atrás de terceiro turno. Aliás, você não está apoiando então o governo? Aliás, não. Eu estou fazendo uma constatação. O PTB, o PTB vai fazer uma reunião do Diretório Nacional agora, segunda-feira, para encaminhar essas decisões, né? O encaminhamento do PTB é apoio ao Bolsonaro. Mas eu estou dizendo o seguinte. O cenário não vai mudar. É isso aí, né? E nós vamos cair num terceiro turno de novo. Como caímos, isso é importante, em 14. Sim. Esse negócio que estão dizendo que o Bolsonaro está questionando urna,
e questionando a eleição, quem questionou a eleição em 14 foi o PSDB. Sim. Foi o senhor Aécio Neves. Sim, foi. E aí os caras esquecem. Sim, não é tudo Bolsonaro. Caiu um trem lá não sei aonde. Bolsonaro. Morreu um cara lá na Baixada Fluminense. Tá certo, Bolsonaro. eu também. Tem entrevista da Simone Tebet de 2015 falando, defendendo o voto auditável. Agora ela mudou de ideia. Amanhã ela vem. De maneira super ela vem amanhã. Amanhã ela vem. Maravilha. Aí você pergunta pra ela. Você pergunta. A Simone é do meu estado. É do seu estado, é de lá, né? De Três Lagoas. Ó. Três Lagoas. Do outro lado do estado. Mas também não vai ter muito voto, né? 13. Só o do Marco. Aliás, o Leon Tolstói dizia na antiga Rússia o seguinte, diz que para você ser reconhecido fora, você tem que ser reconhecido na sua aldeia. Isso, tem que ser reconhecido primeiro na rua. E na aldeia ela não é muito reconhecida. Por isso que a gente não sai da aldeia aqui. Né? Fica aqui na Muito bem. Paulista. Pô, Delcídio, gostei de você ter vindo. A gente podia ficar a tarde inteira conversando aqui. O papo é muito bom. Pô, muito obrigado pela sua presença. Pô, eu que agradeço. E, Emílio, eu acompanho a Jovem Pan desde que eu estudava aqui. E eu estava lembrando outro dia, com o pessoal da sua equipe, né? O meu esquenta sábado à noite era ouvindo o Tutinha, o Mike Nelson. Tocando... Não, esse é o Mike Nelson. O Mike Nelson. o Mike Nelson. Mike Nelson. É. E também interessante, eu era da época do Estevan San Girardi. Sim, que aí, show de rádio. O show de rádio depois dos jogos de futebol. Então eu cresci ouvindo o Jovem Pan. Aí, ó. E, claro, acompanhando o Pânico de perto, que é um ícone da Jovem Pan. Então é uma honra para mim estar aqui conversando com vocês, eu que os assisto, e queria só fazer mais um registro. Eu não entendo o seguinte. Porra, lá no meu estado, o fuso horário é 1 hora antes. Sim. Então eu não consigo assistir vocês porque lá nós estamos em atividade. Não é o horário daqui, é 1 hora antes. Eu costumo dizer que é horário de Miami. É horário de Nova York. É horário de Nova York. Mas, voltando, eu tô achando estranho como é que tá a programação da Jovem Pan. Porque eu, por exemplo, assisti o Pânico 11 horas de lá. Certo. Tá. À noite. À noite. Agora, por exemplo, não tem segunda, não tem terça e tem quarta, quinta Não, e eles sexta. mudam. Eles mudam. A gente é tipo Você quer mexer na programação. Mas no YouTube... Tem que mexer Mas no na Ao Silvio YouTube... Santos. Tem que É mexer. igual o Mas no Chaves. YouTube Eles você vê a mudam. hora que você quiser. Agora Com todo respeito aos outros programas que entraram, de tarde. mas era a hora que eu via com tranquilidade. Entendi. À noite você fala. À noite. À Vê no noite. YouTube. E tem Por que você muita mudou, gente Silvio? que É porque eu quis. assiste à noite. Mas o YouTube... Que às vezes o cara não dá. YouTube tem na Tá no íntegra, YouTube, tem na tudo. íntegra. Todos. Pois é, bicho, mas você chega, Sami. Tá bravo. O trabalho o dia o cara tá inteiro, aí bravão, você vai velho. procurar É isso que eu Você falo. sabe- É Põe no YouTube na Aqui não TV. tem TV em casa. Ô, Delcídio, a gente precisa comunista. pescar lá. Vamos Putz, isso é uma arrumar delícia. Olha, pescar então, lá no Rio fica 12 Paraguai. dias. então da noite. convidadíssimos, Sim. são meus convidados lá no Rio Paraguai, Boa. pra gente subir o Rio Paraguai e pescar Uma- e ver a beleza uma da caixa de Serra isopor. do Amolar Ó, Emiliano. e toda aquela bacia lá Boa. bacia do Rio É uma Paraguai, que é delícia. belíssima. Muito bacana. Fica 12 dias Eu no vou vale. passar mais uma vez o Instagram, pré-candidato a deputado federal por Mato Grosso do Sul. Um abraço aí para Campo Grande, a nossa audiência aí, grande abraço. que é grande também. O Delcídio tá aqui com a gente. O Instagram dele para você acompanhar aqui o trabalho do Delcídio é Delcídio MS. E o Twitter também, Delcídio MS. Obrigado, viu, Delcídio? Eu que agradeço vocês. Muito bem.